Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Cá Entre Nós. E hoje vamos falar sobre um tema que preocupa muitas famílias e impacta diretamente a saúde das novas gerações: a obesidade infantil. Vamos entender as causas hormonais, os fatores ligados ao estilo de vida e o que pode ser feito para prevenir e tratar esse problema de forma eficaz e acolhedora. E para falar sobre esse assunto com propriedade e sensibilidade, recebemos com muita alegria a doutora Flávia Gomes Pessoa, médica endocrinologista infantil. Formada em medicina pela Universidade de Cuiabá, doutora Flávia fez residência em pediatria e depois em endocrinologia pediátrica, na prestigiada USP de Ribeirão Preto. Ao longo de sua trajetória, dedicou os últimos 13 anos aos cuidados com as crianças, seja em atendimento via SUS ou em consultório privado. Atualmente, segue sua missão com dedicação e amor em seu consultório na clínica Preservar, em Rondonópolis, com foco especial na endocrinologia infantil. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Flávia Pessoa. Tudo bem? Obrigada, agradeço aí o convite, né? É um prazer estar aqui, ainda falando sobre esse tema aí de relevância tão importante nos dias de hoje, né? E até para a nossa vida, nossa geração futura, né? Verdade, doutora Flávia. Nós sabemos aí da sua agenda, como ela é, estávamos ansiosos para tê-la aqui em nosso programa, conseguimos. Vamos então falar um pouquinho aí sobre essa obesidade infantil, como a senhora mesmo diz, é um problema sério
e que tem que ser tratado com muito carinho e muito cuidado, não é verdade? Exato. Doutora Flávia, para começar aqui, como que a obesidade infantil é definida do ponto de vista médico e o que diferencia o sobrepeso da obesidade nas crianças? Então, como eu disse, a obesidade, né, é uma doença de relevância importante, porque a gente está falando de uma doença crônica, né, então uma doença que, infelizmente, ainda não temos a cura, mas tem tratamento e controle, né, e é de causa multifatorial, né, então a gente está falando de várias condições levando, né, a esse quadro de obesidade, né, e ela resulta simplesmente de um balanço energético positivo, né? Então ela é definida, né, como um acúmulo de gordura corporal, né? Em criança, a gente consegue de uma forma mais simples, né, fazer esse diagnóstico através do cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Tem as suas limitações, claro, mas hoje em dia ainda é utilizado na criança esses parâmetros, né? Esse cálculo do IMC, ele leva em conta duas variáveis, né? Peso e altura, né? E através, depois desse cálculo, é colocado em gráficos, né? De acordo com o sexo e idade da criança, e aí definido através de percentis, né? Que a gente chama. E de acordo com o percentil é que a gente consegue definir, né? Se a criança está em nível de sobrepeso ou já em nível ali de obesidade. A circunferência abdominal também pode ser utilizada, né, para fazer o cálculo dessa gordura abdominal. A relação circunferência-altura também é levada em consideração, assim como também a utilização daquelas pregas subcutâneas, né, para definição de gordura corporal, também pode ser levada em consideração para a definição desse diagnóstico. Perfeito. Doutora, quais são os principais fatores que podem contribuir para o ganho de peso excessivo na infância? Hoje em dia o conhecimento acerca da obesidade vem crescendo muito, né? A gente sabe muito mais hoje do que há 10 anos atrás, por exemplo, com que é definição, tratamento e causas, né, de obesidade, né? Sabe-se que tem um fator genético muito importante, isso tem uma influência muito significativa no ganho de peso, né? Tanto que a gente vê que pais com obesos têm uma tendência maior aos filhos também terem obesidade, em cerca de 60% até 90% com relação a essa questão do IMC, né, em filhos de pais com obesidade, né, isso mostrando esse fator hereditário aí tão importante, tão significativo. Mas a gente sabe também que esse fator hereditário por si só não é o único que leva, né, a esse ganho de peso, né? Só realmente a genética não é o que define, né, com relação à questão da obesidade. E o que a gente tem visto hoje, o maior impacto é realmente nessa predisposição genética individual associada à interação ao ambiente, à mudança de ambiente, um ambiente mais obesogênico, né, favorecendo aí esse quadro. Então, a interação entre esses dois, há uma predisposição genética com essa mudança ambiental nesse ambiente mais favorecido aí ao ganho de peso, realmente definem aí, são fatores que podem contribuir, né, de forma mais expressiva para esse ganho de peso, né. Então, é pouco provável que essas mudanças genéticas sozinhas, né, novamente expliquem, né, essa rápida disseminação aí do ganho de peso, da obesidade, né, em todo mundo, mas que o ambiente físico, social, econômico e político, né, define muito o quanto, né, comemos e o quanto somos ativos, né. Vamos explicar um pouquinho, por gentileza, o que é esse ambiente, vamos dizer, obesogênico. Obesogênico, isso. O ambiente obesogênico, então, que define assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem crianças, por exemplo, bem menos ativas, né? Então, crianças mais sedentárias, né? E isso agora a gente tem um impacto muito maior por conta da questão do excesso de telas, então crianças muito mais eletrônicas do que ativa fisicamente, isso favorece. Uma alimentação muito mais rica em ultraprocessados hoje em dia, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais uma facilidade de acesso a esses alimentos ultraprocessados do que os alimentos in natura, né? Tudo isso, né, faz com que tenha a associação nossa, né, a exposição nossa a substâncias que a gente chama de disruptores endócrinos, que também podem favorecer com relação a essa questão de ganho de peso. Então, tudo isso, né, em conjunto, né, faz esse ambiente mais obesogênico, essa mudança ambiental que ao longo dos anos, né, favorece aí com relação a essa questão do ganho de peso de uma forma mais significativa. Entendi.
Eu acho que a pergunta que eu vou lhe fazer agora, a senhora já me respondeu parte dela nessa sua resposta, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Tá. De que forma os hábitos alimentares e o estilo de vida familiar, que é o caso, influenciam diretamente no desenvolvimento da obesidade infantil? Então, aquilo que, igual eu estava dizendo, né, que a predisposição genética, né, apesar de ser de muita relevância com relação à questão do ganho de peso, ela não é um destino, né? Então, a gente sabe que pacientes que têm uma predisposição genética ali ao risco de obesidade, não necessariamente serão pessoas obesas, né? Então, o ambiente saudável, uma dieta saudável, uma prática de atividade física regular, hoje em dia já se sabe que pode neutralizar ali alguns dos riscos de obesidade, né, relacionada a esses genes, né? Então, os hábitos, né, de vida, os hábitos alimentares e atividade física, a gente vai ter um impacto muito maior, né, com relação à proteção do que ter ou não uma predisposição genética favorável. Entendi. Doutora, existem sinais de alerta que os pais devem observar para saber se o excesso de peso está relacionado justamente às causas genéticas? Essas causas que eu digo genéticas associadas a mudanças, né, do ambiente, um ambiente mais favorável, né, mais obesogênico, na verdade são poligênicas, né, vários genes levando a esses quadros, né, mas temos também causas de obesidades mais graves, né, em que é determinada por um único gene específico, e a gente está falando de obesidades realmente muito graves, que necessitam de intervenções mais agressivas, né, e aí sim a gente consegue ter sinais de alerta já bem precoce, né? Então, ganho de peso excessivo, a gente vê desde os primeiros meses de vida, né? Então, aquela criança, mesmo em aleitamento materno, né, tem um ganho de peso de forma muito significativa, né? 1 quilo por mês e vai indo, e sempre, mesmo só em aleitamento, né? Que as mães ficam, mas vou fazer dieta, meu leite é gordo, né? Alguma coisa do tipo, né? Então, a gente vê que não, realmente é uma predisposição maior aí a essa programação metabólica em acelerar, né, esse ganho de peso, né? Associada a esse ganho de peso em excesso, também a preocupação pode ter relacionada à questão de um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, então aquelas crianças que são mais molinhas, que têm um atraso do desenvolvimento, também associada a esse ganho de peso em excesso, já levanta um sinal de alerta para a gente pensar em alguma causa genética específica, isolada, né, levando ao ganho de peso. Além disso, um crescimento inadequado também para a idade, tudo isso pode favorecer a gente pensar nessa possibilidade aí de ter um único gene específico levando, e aí o tratamento é completamente diferente, por exemplo, dessa obesidade multifatorial. A gente tem medicações específicas voltadas exclusivamente para esse único gene que leva a essa obesidade. Doutora, existe algum tempo específico para que a gente se identifique esse alerta? Porque quando a criança é pequena, a gente acha bonitinha, né? Isso. Ai, que fofinho, ai, que não sei o quê. De repente, quando Ou de dobrinha, né? É cheio de dobrinha e tal, é fofinho. Quando você verifica, a coisa já está muito avançada, né? Exato, Existe, assim, a partir de que idade a gente tem que tomar esses cuidados que a senhora acabou de relatar para a gente? A gente não tem uma idade muito definida, né, para falar assim, olha, aqui a partir daqui é preocupante ou não. Desde o nascimento é preocupante, né? Então a gente só que, claro, por exemplo, em crianças em aleitamento materno exclusivo, né, com esse ganho de peso importante, a gente não tem muito o que fazer, né? Não vou restringir, né, o aleitamento materno nessa criança, né? Mas levantar sinais de alerta que a gente fala para a possibilidade de no futuro a gente conseguir identificar, e às vezes até no futuro muito próximo, eu falo dentro dos primeiros até 2 anos, né? A gente conseguir identificar essa predisposição maior, né? Então, geralmente essas crianças que nasceram grandes, né, para a idade gestacional, ou então até que nasceram muito pequenas, né, e que tiveram uma recuperação muito rápida com relação ao ganho de peso, são crianças que levantam sinais de alerta, mesmo ali nos primeiros meses de vida, né, e que a gente precisa ficar antenado e que realmente ter, talvez, uma intervenção mais precoce, um cuidado maior com relação à introdução alimentar e posterior, né, para evitar com que isso se perpetue ali até na primeira infância, né. Ah, perfeito.
Doutora, como que é feita a investigação e o diagnóstico dos distúrbios metabólicos relacionados à obesidade nas crianças? Igual você está falando, né? É muito bonitinho, né? A gente vê as crianças ali, né, acima do peso, mas a gente tem que entender, né, que a obesidade é uma doença também na infância, né? Que pode levar a distúrbios metabólicos importantes, significativos e trazer impactos muito cedo, né, para essa criança. Então, claro, o acompanhamento ali com o pediatra, né, ou endócrino pediatra, né, no intuito, na verdade, de antever, né, antecipar esse ganho de peso, né, e as suas consequências, é o melhor a se fazer, né, sempre, né, mas uma vez ali estabelecida esse quadro de obesidade, a gente tem que fazer uma investigação mais detalhada, realmente, para prevenir, né, essas evoluções para consequências, né, principalmente com relação à questão cardiovascular, né, mais precoce. Então, a gente faz exames laboratoriais para avaliação, né, tanto de glicemia, colesterol, a pressão arterial, né, avaliação de gordura no fígado, né, a depender de cada caso. Então, a avaliação é mais individualizada, mas no objetivo realmente de fazer alguma intervenção, um tratamento mais precoce, né, porque a gente sabe que quanto mais cedo essas crianças expostas a essas consequências da obesidade, maior a tendência, né, de ter esses eventos, né, cardiovasculares, a gente está falando de infartos e AVCs, na vida adulta mais precoce, né? Então, assim, não lá, né? A gente está falando de adulto jovem, né? Tendo eventos, né? Já relacionados a consequências da obesidade desde a vida da infância. Tá. Realmente é preocupante e tem que realmente ficar alerta aí para tentar evitar. Quais são os riscos à saúde que a obesidade infantil pode trazer a curto e longo prazo, doutora? Então, agora, como eu disse agora há pouco, né, não é só o adulto, né, que sofre as consequências da obesidade, né? Então, a gente fala assim, mas criança não tem infarto, né? Criança não tem AVC, então, assim, tranquilo, né? Mas isso é a sementinha que a gente está colhendo para a vida adulta, né, ter um índice mais precoce. Então, assim, as comorbidades relacionadas à obesidade são amplas, né? Então, a gente pode já ter desde a infância essas consequências, né? Não necessariamente a gente ter um evento ali já na infância, né? Relacionado a um infarto, alguma coisa do tipo, mas que realmente possa levar a um quadro mais jovem, ali, adultos de 20 anos, né? Tendo essas complicações. Então, em criança, a gente pode já ter tanto hipertrofia do coração, né? Quanto aquela apneia do sono, gordura no fígado, refluxo gastroesofágico, resistência insulínica, alteração em colesterol, hipertensão, infertilidade ali na vida adulta, né, obesidades mais graves com dificuldade até de locomoção mesmo, incontinência urinária, né, e uma comorbidade importante em criança, né, que é uma particularidade, né, da criança, e que a gente viu bastante durante a pandemia, né, em que nossas crianças tiveram um boom de ganho de peso de forma significativa, né, na pandemia, a gente viu que teve um aumento muito importante dos quadros de puberdade precoce, né, principalmente nas meninas. Então, a gente viu essa relação de obesidade, né, do ganho excessivo de peso, levando a um quadro de puberdade precoce nessas meninas. Interessante. Doutora, o tratamento, ele envolve apenas mudanças na alimentação e atividades físicas? Ou, em alguns casos, é necessário o uso de medicações? Assim como o diagnóstico, né, a causa, na verdade, da obesidade é multifatorial, né, o seu tratamento também não é diferente, né? Então, lógico, o tratamento sempre individualizado, levando em consideração os perfis de risco, né, pessoal e a resposta, né, as opções que a gente tem de tratamento, é o que vai ser a abordagem mais recomendada. Por vezes, sim, é necessário medicação, e hoje em dia a gente tem feito isso de forma mais precoce e de forma mais intensiva. As medicações vieram aí realmente como um aliado, né, nesse tratamento. A gente está falando de uma doença crônica que tem controle, mas o controle é uma vida inteira. Então, um fator que não só depende do paciente com relação a mudanças de hábito, mas que uma genética favorável, nem sempre a gente consegue mudar de forma muito fácil essa genética, né? Então, às vezes a gente precisa realmente abrir mão de medicações, e graças a Deus que hoje em dia a gente tem medicações já disponíveis ali, né, tanto para crianças quanto um maior impacto ali nos nossos adolescentes. Os estudos vêm mostrando cada vez mais, né, que a gente vai poder utilizar essas medicações em até crianças menores, né,
com bastante benefício, então realmente pode ter necessidade sim de tratamento medicamentoso, e ele não tem que ser olhado com preconceito, pelo contrário, ele é um aliado, né, com relação a esse tratamento, e por vezes muito necessário. Favorecimento. As mudanças são necessárias, né? Então a gente está falando não só com relação à alimentação, à medicação, a medicação por si só não vai resolver, né? Com relação à questão do tratamento ali, ao controle de peso, mas as mudanças sociais são importantes, né? A gente está falando, por exemplo, naquilo que a gente consome em mídias sociais, então, né, o que os nossos filhos veem, né? As receitas de vídeo de receitas, as propagandas, né, os influenciadores no total estimulando, às vezes, o consumo ali, né, desses alimentos mais ultraprocessados, né, a cantina escolar, por exemplo, é um grande problema, né, porque não tem nenhuma normatização, assim, com relação à alimentação saudável na cantina escolar, então, às vezes, até, eu falo assim, que na educação infantil, eles até estimulam, né, tem com relação à alimentação, consumo de frutas, mas você olha ao lado, a cantina está cheia de industrializados, cheio de sucos artificiais, cheio de salgadinhos, então a gente ainda não tem essa regulamentação, né, dessas cantinas. Inclusive, um dado bem interessante e importante, né, que as crianças que consomem alimentos, né, oferecidos nas cantinas têm 82% mais chance, maior risco de obesidade, né? Então, a gente está falando de um alimento que a gente acha que é tão bobo, né? Só um lanchinho ali da escola, mas que é consumido muito, com muita frequência, várias vezes ao mês, né? Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Então, além dessa questão da alimentação, a gente precisa ter mudanças públicas, né, que ajudem com relação a essa questão de controle de peso, né, além das mudanças dentro de casa, né, que isso é muito importante no ambiente dentro de casa. Então, o importante, por exemplo, não pular o café da manhã, né, o pular o café da manhã está associado muito ao ganho de peso, principalmente nos adolescentes, né, comer sempre as refeições principais, evitar substituições, né, então, por exemplo, não almoçou, coitado do meu filho, não comeu, não almoçou, então eu vou dar essa bolacha aqui que tem, que é o que ele quer comer, porque senão vai passar fome, não vai desnutrir, né, porque não comeu uma refeição. Então, assim, a gente tentar colocar isso na cabeça dos pais, né, que, assim, tentar ter a rotina certa, é importante, né, então evitar o consumo dessas bebidas mais açucaradas, que a gente fala aqui, até inclui sucos naturais, que a gente acha super inofensivo, mas que não deve ser consumido de forma rotineira, todos os dias, né, então sempre tem que ser de forma esporádica, né, evitar ali, os alimentos ultraprocessados no geral, boas noites de sono, atividade física regular, isso eu falo ensinado desde muito novo, né? Então, ensinar desde muito pequeno o seu filho que é importante a atividade física e criar o gosto nele, né? Porque é muito difícil depois ali na adolescência a gente fazer com que essa criança crie o gosto, né? Com relação a fazer alguma prática de atividade física. Então, tem que ensinar desde muito novo. E o que eu tenho visto, assim, a maior dificuldade dos pais com relação a essas mudanças, né? Principalmente com relação ao tempo de tela, né? Que a gente fala o tempo de eletrônicos. Eles têm uma dificuldade enorme em controlar isso, né? Então, assim, hoje em dia, desde muito pequeno, as crianças têm acesso a um celular, né? Eles já têm um celular próprio, né? Exatamente. É o tempo inteiro ali, né, naquele eletrônico, é uma geração mais eletrônica, né, uma geração que gosta de eletrônico e que isso influencia de forma super negativa com relação aos hábitos de vida, né, então as crianças jamais largam o eletrônico para ir fazer uma atividade física, né, muito menos interessante, né, então isso que eu vejo que é o que é a maior dificuldade nas famílias, mas que traz um impacto muito grande com relação à questão de ganho de peso. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco.
Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Super interessante tudo isso, por favor, concordo plenamente. E um detalhe que me chamou bastante atenção é essa questão do fornecimento de alimentos nas cantinas das escolas. Não tem nenhum movimento para que se regulamente isso? Até existe alguns estados, né, que conseguem implementar algumas mudanças nas cantinas. Não é de forma nacional ainda, a gente não tem essa regulamentação de forma nacional, mas, por exemplo, a gente tem uma liberação de vender refrigerantes em cantinas, isso já está caindo por terra, já tem, por exemplo, conseguido melhorar com relação a isso, mas ainda não é uma coisa obrigatória, né? Então, a gente vê que alguns estados já conseguiram ter uma melhora com relação a isso, mas é muito difícil a gente conseguir ter essa mudança, né? A gente vem trabalhando para isso, eu falo as sociedades em si, né, de pediatria e tal, vem trabalhando para conseguir ter essa melhora com relação a essa alimentação escolar, mas ainda é muito moroso e muito difícil conseguir essa implementação. Acho que teria que ser um combo, né? Juntamente com algumas limitações nos alimentos das cantinas, teria que ter uma orientação em sala de aula específica sobre alimentação, nutrientes, aquilo que é válido ou não, porque senão o capitalismo fala mais alto, né? Com toda certeza, é o mundo que a gente vive, né? Então, assim, eu acho que uma orientação tanto de pais quanto dos alunos, né? Dentro de sala de aula, né? Às vezes com profissionais mesmo, ajudando com relação a essa orientação, né? Modifica muito hábitos, viu? Com relação às crianças, né? As crianças escutam, né? Claro que nem sempre mudam 100%, depende do adulto para perpetuar essa mudança, mas, assim, realmente essa questão do ensino, né? Acho que a escola devia ter esse olhar de ensinamento, não só para a educação, né? Mas o ensino da criança como um todo, e a alimentação inclui aí, né? Seria muito importante, realmente. Porque, como diz o velho ditado, né, que é de criança que se desentorta o pepino. E a criança, ela pode não mudar totalmente, mas como não tem nada, aquilo que mudar já é lucro. Exato. E criança, ela entendendo, ela passa a querer ensinar. Chega em casa, vai falar para o pai, vai falar para a mãe. Acho que isso é importante, da mesma maneira que ela fica na tela o tempo todo com as influências, como a senhora mesmo comentou, para comer isso, comer o chocolate, comer se fizer o contrário, tem resultado. Também tem impacto muito grande, com certeza. Doutora, nós sabemos que lidar com a obesidade infantil exige assim, um cuidado que vai
além do físico, é claro. Como que a senhora enxerga o impacto emocional e social desse problema nas crianças? Assim, eu falo que lidar com a obesidade infantil não é só tentar alertar a criança, né, sobre o que ela Mais tem, complexo. pode ter, muito mais complexo que isso. Eu falo que é tentar mudar o olhar dos pais, realmente, sobre o seu filho, sobre a saúde dos seus filhos, né? Todo mundo se preocupa, todo mundo tem, né? Mas a questão do olhar, né? Do tentar mudar o olhar, o cuidado, a forma de cuidado, né? Então, entender que o cuidado não é a liberação de tudo aquilo que ele quer, né? E sim a gente saber limitar, saber pôr limites, saber instituir uma rotina, né? Isso é mais fundamental ainda. Claro, as crianças sofrem um impacto muito grande com relação ao ganho de peso. Eu até ouvi uma frase ontem que eu achei muito interessante, que a obesidade é uma doença muito cruel, porque ela é a única que todo mundo pode ver, né? Então, assim, você não consegue esconder, né? Então, assim, você não esconde, né, que você tem essa condição, né? Então, é algo muito exposto. Então, a criança, realmente, ela sofre no seu dia a dia, né? Então, desde bullying até exclusões completas, né, com relação à escola, e, claro, isso tem um impacto muito grande, né? E não vai ser ouvindo de um profissional de que, você precisa comer fruta ao invés de um salgadinho que elas vão mudar. Elas querem, elas tentam, né? Mas não depende exclusivamente delas. A gente precisa de um acompanhamento ali multidisciplinar, direcionando, a gente está falando de psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, né, envolvido, principalmente ali, né, e os pais, eu falo principalmente no ambiente dentro de casa. Isso é o que vai mais determinar com relação à autoestima dessa criança, é como que ela é tratada dentro do ambiente, dentro de casa, né? Então, eu digo assim, é muito difícil, por exemplo, eu ficar falando aqui, ou os pais ficarem falando, olha, não pode tomar refrigerante, filho, não, né, tem que evitar tomar suco todo dia, mas tem lá na geladeira, né, o refrigerante e o suco disponível. Então ela vai falar assim, mas por quê, né? Tá lá na minha geladeira, tá no meu armário, todo mundo o gosto, pode... né? Por que eu não, né? É tomar o gosto pela coisa, experimentar. Isso. E isso gera um sentimento mais de desprezo, né? Por que eu sou excluída, né? Por que todo mundo pode ou não? Tem no meu armário, tem na minha casa, né? Se tem na minha casa, quer dizer que é permitido. Então, assim, por que não, né? Então, isso realmente, o ambiente dentro de casa é o que vai trazer esse maior impacto, eu falo, emocional para a criança, né? Então, lógico, isso influencia muito, né? Com relação à questão do ambiente no geral, né, a escola, os coleguinhas, né, e tudo que sofre ali fora de casa, mas é o dentro de casa que a criança passa a maior parte do tempo, né? Então, se você ficar em casa o tempo inteiro para o seu filho, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, mas por que tem na minha casa disponível ali no armário? Por que eu não posso comer, né? Então, eu costumo dizer assim, não tenha em casa aquilo que a gente quer evitar comer, né? Não estou falando que é proibido comer, né? Mas se não tiver em casa, você come de forma muito esporádica, né? Então, assim, se tiver em casa, você come com muita frequência, claro, né? Se tiver mais frutas do que embutidos... Claro, vai no que tem, né? Então, semana passada eu fiz uma entrevista com um colega, senhora, mas não na área infantil, de adultos, sobre bariátrica, né? Sobre essas cirurgias bariátricas, e ele comentou um dado que eu fiquei até assim estarrecido. Ele diz o seguinte, que nos locais de trabalho esse isolamento é tamanho, as pessoas mais gordinhas, que até as promoções são mais direcionadas para quem não é obeso. Sim, infelizmente. Então, é um dado assim que eu nunca imaginava, e realmente faz a diferença. Tem que começar de pequeno, que é o que a senhora está fazendo aí. Exato. Não é muito... A gente está falando de uma doença muito difícil de controlar, então não depende, né, de uma força de vontade, né, exclusivamente, né? A gente está falando de todo um corpo, toda uma programação favorecendo sempre a mais, né, a consumir mais, a um ganho maior, uma predisposição maior, né? Então, assim, realmente é difícil. Então, é desde muito novo, né, que a gente precisa cuidar. Então, esse olhar tem que vir do pediatra, eu falo, lá desde o nascimento, né? Então, assim, percebeu qualquer alteração significativa na curva
pontuais, né? Opa, aqui teve um ganho maior, é alertar, ó, o que a gente pode mudar, né? Então, assim, e eu costumo dizer que não é palestrar para os pais, né? Porque isso não muda, tá? Você explicar, falar, não muda. É fazer direcionamentos, né? São mudanças diretas, né? Então, igual eu disse, é não ter o suco no lanche, é não ter o suco ali, é tirar ali. Então, assim, você ter essa orientação muito mais direta, né? Para os pais que ficam completamente perdidos. Eu costumo dizer, todo mundo sabe, né, o que pode e o que não pode comer, né? Mas a gente consegue, não consegue muitas vezes controlar. E a gente precisa de um profissional para direcionar, né, com relação a isso. E como a senhora disse, é uma doença que todos podem ver. Exato, né? Não dá para excluir, não dá para esconder, né? Doutora, diante de tudo isso que a senhora me falou, que tipo de orientação a senhora costuma dar aos pais, né, como a senhora comentou, para ajudar os filhos a manterem um peso saudável, sem cair em dietas restritivas ou cobranças excessivas? Uma delas eu vi que é não ter, de repente, algumas coisas que podem alertar, né? Porque as pessoas podem ter o hábito de ir lá, como a senhora disse, se não pode, por que eu tenho, né? Exato, né? Mas, assim, eu costumo dizer assim, que realmente a orientação, né, maior que a gente tem que dar ali para os pais e para as crianças é com relação à prevenção, né? Então, por isso que eu falo que o papel do pediatra é primordial, assim, com relação tanto ao estímulo ao aleitamento materno, quanto à introdução alimentar, né? Uma introdução alimentar bem feita, bem orientada, né? Costuma ajudar, né, a perpetuar depois esse mesmo padrão, né? Eu falo que, assim, que não é porque o seu filho é magrinho, né? Porque eu tenho muito assim, doutora, mas ele tá acima do peso, mas o irmão é muito magrinho, então não posso restringir o irmão de consumir esses alimentos, né? Porque eles todos têm na cabeça que, por exemplo, aquela seção do mercado, né, que é super colorida, né, que é a dos industrializados, ultraprocessados no geral, aquela é a seção infantil do mercado, né? Isso foi o que foi. Isso que foi o que foi colocado, né, na nossa cultura, que aquilo são os alimentos infantis, né? Então, assim, tem gente que nem tem noção que aquilo realmente é prejudicial, né? Fala assim, nossa, mas aquilo ali não é para criança, né? Por que é tão prejudicial assim? Então, essa orientação que a gente tem que dar desde muito novo, né? De que, olha, isso aqui não é algo interessante de se comer, isso aqui não é algo legal para se oferecer agora, né? Lógico, eu costumo dizer assim, a gente não vai criar nossos filhos numa bolha, né? Não consegue. Mas a gente consegue limitar bastante o tanto que essa bolha vai inflar, né? Isso aí a gente consegue, né? Eu consigo determinar até onde meu filho vai. Claro, você consegue não colocar seu filho, não deixar seu filho beber álcool, não consegue? Então, assim, você não pode conseguir limitar seu filho a ter acesso com facilidade a determinados alimentos, né? Então, assim, isso não é possível, né? E essas orientações realmente precisam vir. Então, fala assim, nada é proibido, né? Mas tudo tem que ter uma moderação e tem que ter uma cautela com relação ao uso. Eu falo assim, igual, por exemplo, o sorvete, né? Gosto de dar bastante do exemplo do sorvete aqui no meu consultório. Eu falo assim, claro, pode tomar sorvete? Pode, legal. Então, assim, junte com seu filho, vá até uma sorveteria, um momento legal, diferente, deixa comer tudo o que quiser lá, colocar no sorvete tudo que tem interesse e vontade, aquilo vai ser naquele momento, pronto e acabou, né? Melhor do que você comprar um pote, por exemplo, né, e levar um pote para casa. Você leva o pote para casa, você consome vários dias, e geralmente mais de uma vez ao dia, né? Então, é uma economia que a gente fala que depois sai caro, né? É um barato que sai caro depois, né? Mas é mais barato comprar o pote do que ir na sorveteria. Claro, mas para a saúde do seu filho lá na vida futura, com certeza não será, né? E aí até o melhor, até economicamente, uma vez ou outra você ir na sorveteria, né? Que vai ser bem esporádico, né? Porque realmente essa questão de trazer os alimentos, né, com maior facilidade ali para dentro de casa. Então, diante de tudo isso que a senhora falou, eu acho que o tratamento mais adequado é com os pais, porque não tem a dúvida. A criança não vai comer, de repente ela não come, só não tem, pronto. Mas essa maneira de tratar, de lidar, né,
Exato, com esse... e é totalmente disso, né? A gente está falando, é uma mudança, é dos pais, né? E o exemplo ensina, né? É, Isso que eu falo, que o maior ensinamento que você pode dar para o seu filho é o exemplo, né? Então, é isso que ajuda bastante, né? Não vai ser a mudança da criança. Então, eu falo assim, a gente não consegue jogar, né, a culpa toda, né, e a responsabilidade toda de um tratamento em cima de uma criança, né? Então, assim, eu escuto muito aqui, né, os pais falarem, então eu falo para não comer, eu falo para isso aqui, mas está lá comendo. Mas não é a criança que ganha o dinheiro, não é a criança que vai ao mercado, não é a criança que traz para dentro de casa, né? Então, assim, não quero exclusivamente colocar a culpa dentro dos pais, porque não, é uma coisa cultural, é uma coisa que a gente vem aprendendo, né? Já há muitas gerações, e com as mídias sociais também nos estimulam, né? Essa vida mais prática, mais fácil, né? De alimentos mais ultraprocessados, mas na mudança realmente aos poucos ali desse ambiente, né, que vai favorecer, né, uma saúde melhor ali dos nossos filhos, né? Verdade. Doutora Flávia, cá entre nós, se já conhecemos as causas da obesidade infantil, por que seguimos falhando nessa prevenção? Falta consciência nas famílias, políticas públicas mais eficazes, ou uma mudança mais profunda na forma como cuidamos da infância? Nelson, eu digo assim, cá entre nós, né? Digo que falta um mix de todas essas citações que você deu, né? São importantes políticas públicas, como a gente disse, mais eficazes, né? Talvez taxações maiores sobre os alimentos ultraprocessados, uma facilidade maior ali no consumo dos alimentos in natura, né? Um olhar mais cuidadoso aí para o ambiente escolar, né? E para as cantinas, né? Para o ensino, né? Com relação a essa alimentação até mesmo nas escolas. O cuidado maior com relação à questão das telas no geral, tanto ao que essa criança consome nas telas, quanto o acesso que elas têm, né? O tempo de acesso que tem a essas telas, né? O estímulo da prática de atividade física, isso eu falo do exemplo dos pais mesmo, são pais que praticam, ensinando seus filhos, né? Isso daí ajuda, né? Ensina muito mais, né? Além, eu falo de um olhar mais cuidadoso e curioso, né, sobre o cuidado, né, o aprender a cuidar dos nossos filhos, né, não é simplesmente deixar levar sobre a maré. Hoje a gente tem informações de forma muito fácil, né, através da internet, a gente vem cada vez mais tendo conhecimentos que antigamente a gente não tinha, né, a respeito do cuidar, do olhar do nosso filho, né, e eu falo que a saúde ali, né, dos pais influencia muito, né, em como a gente programa metabolicamente essas crianças, né, então a gente já viu que tem influência, né, com relação à programação metabólica, um risco maior, uma predisposição hereditária maior a ganho de peso, já influenciada pela saúde dos pais até 3 meses antes da concepção, né, e aqui eu tô falando pai e mãe, né? Então, a questão da alimentação saudável durante a gestação, evitando ganho de peso muito importante na gestação, o aleitamento materno, né? A introdução alimentar bem feita, né? E as melhoras dos hábitos, até mesmo pós, né? Esse período de introdução alimentar, né? É o que vai determinar ali realmente uma melhora da saúde da nossa geração futura, né? Então, eu falo que focar no cuidado da criança, né? Vai muito além de de dar uma boa educação para esse filho, né? Educação que a gente fala mais escolar e tal, que é o que às vezes a gente preocupa mais, né? Então, assim, eu falo que dar o exemplo, né? Dentro de casa, né? É muito mais, é muito melhor, né? Do que é o máximo que você pode fazer ali no ato de cuidar, né? Do seu filho. Verdade. Doutora Flávia, muito obrigado por compartilhar conosco aqui tantos conhecimentos importantes e por abordar esse tema com tanta clareza e sensibilidade, né? Saiba que a sua presença aqui no Cá Entre Nós foi enriquecedora e, sem dúvida, vai ajudar muitas famílias a entender melhor a obesidade infantil e buscar caminhos saudáveis para o crescimento de seus filhos. Obrigada, é isso que a gente quer, né? E esse é o nosso intuito, a nossa intenção aí, né? Com relação às nossas crianças, né? Isso, esperamos recebê-lo aqui novamente em outras oportunidades para falar tão bem como a senhora falou agora, esclarecendo as dúvidas aí dos nossos seguidores e telespectadores. Doutora Flávia, eu vou colocar agora aqui os seus contatos, para quem
quiser falar diretamente com a senhora, e vou pedir uma gentileza, que a senhora deixe aí uma mensagem para os nossos seguidores e telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. A maior mensagem que eu posso deixar é a gente aprender a se cuidar, né? Então, assim, o cuidado, né, dos nossos filhos envolve não só o cuidado diretamente a eles, mas como os cuidados dos pais de uma forma geral. Como eu disse bastante aqui, né, na mensagem, o exemplo ensina, né, e ensina muito mais do que simplesmente o só falar, né. Então, tentar manter dentro de casa um ambiente, né, mais favorável ao saudável possível é o que vai trazer o maior impacto, tanto para a saúde física, emocional dos seus filhos, né. Então, tenham, né, hábitos de vida saudáveis, com uma alimentação mais saudável, com atividade física regular, um acompanhamento com um bom profissional, né? Tudo isso vai favorecer ali uma melhora da saúde, e a gente está falando de uma saúde atual e das próximas gerações. Perfeito. Bom, pessoal, eu conversei com a médica endocrinologista infantil, doutora Flávia Gomes Pessoa. Semana que vem, nós teremos mais um entrevistado aqui no nosso programa, e é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais e que também sempre nos envia seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.